Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia, uma excelente manhã de sexta-feira para todos nós. Estamos aqui neste momento, reunidos em um só coração, em um só pensamento, com a paz de Jesus em nossa alma. Neste momento que nos reunimos para mais um Evangelho diário, em que nos colocamos aqui como aprendizes, como corações que estão com sede e fome das palavras do Evangelho. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu desejo um bom dia para todos os irmãos que estão aqui agora conosco às 7:30 da manhã, mas também vamos deixar o nosso boa tarde, o nosso boa noite para todos os nossos irmãos que nos acompanham ao longo do dia. Sejam muito bem-vindos e sintam-se acolhidos pelo eterno amor de Jesus, que nos reúne aqui como uma grande família. Meus amados irmãos, estamos hoje começando mais um dia em nossa vida. E neste amanhecer significa para todos nós um recomeço. O recomeçar. Novas oportunidades, novos caminhos se abrirão, novas chances irão aparecer para todos nós hoje. Por isso, é um recomeço para cada um de nós. E que possamos aproveitar com o coração em Jesus e com o pensamento elevado a Deus, esse recomeço que é nos proporcionado. Que possamos aprender a deixar as folhas do passado e a caminhar para o recomeço de cada futuro. Meus amados irmãos, hoje, humildemente, para a gente começar aqui a nossa reflexão, que eu já estou introduzindo um pouquinho do tema aqui, que é recomeços hoje para todos nós, vamos também convidar a Jesus para estar presente aqui conosco, convidar a Jesus para a gente começar o nosso dia com Ele em nosso coração. Vamos fixar o nosso coração em Jesus e que Ele possa conceder a proteção, o amparo e a paz que provém dele para cada um de nós. Meus amados irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre recomeços aqui no nosso Evangelho diário. Já comecei introduzindo aqui um pouco para nós que hoje estamos amanhecendo mais um dia e recomeçando. E é justamente sobre isso que o querido Espírito Emmanuel irá ditar para o nosso amado Chico Xavier em uma de suas obras que se chama Ceifa de Luz. Meus irmãos, a mensagem de hoje, vou até projetá-la aqui para todos nós do nosso Evangelho diário, nos fala: não ouvides que a própria noite na terra é uma pausa de esquecimento para que aprendamos a ciência do recomeço em cada alvorada nova. Meus amados irmãos, nos lembremos que nós estamos seguindo o livro Um Minuto com Chico Xavier e esta é a mensagem de número 5 desta obra, mensagem de Emmanuel. E é uma mensagem que, por outras palavras, está nos dizendo: não nos esqueçamos que a própria noite na terra é uma pausa de esquecimento para que aprendamos sobre o recomeço em cada novo amanhecer. Por outras palavras, essa mensagem nos diz que toda noite chega
para nos lembrar no novo amanhecer que é um marco, um recomeço para todos nós. É como se a noite fosse uma pausa em que a gente vai aurir forças, esclarecimentos, compreensão, e em cada amanhecer, quando o sol nasce, ali marca um recomeço para todos nós. Um novo dia, um novo amanhecer, um recomeço. Como eu disse anteriormente, uma nova chance de deixarmos o que está no passado e construirmos no presente um novo futuro. Para recomeçar, não basta um novo dia, basta a nossa vontade de também recomeçar. Pois muitos de nós vivem dia após dia sem recomeços, sem mudanças, sem novos caminhos, permanecendo muitas vezes com medo da mudança, estagnados, com receio do novo caminho. Por isso, em cada amanhecer, a gente também precisa recomeçar dentro da nossa alma. Recomeçar em cada atitude, em cada decisão. Os recomeços não são apenas quando o sol nasce, um novo dia se inicia. Mas dentro de cada alma nós podemos recomeçar, fazer diferente de ontem, aprender com os erros e estarmos dispostos a um novo caminho, sem medo e sem receio do que nos aguarda no futuro. Claro, meus irmãos, que nós temos a tendência, e isso eu acho que é algo até natural nosso, de permanecer naquela situação que a gente já conhece, naquela zona de conforto. Muitas vezes permanecemos em situações, em relações que não são boas para nós, que nos fazem mal, mas permanecemos ali porque é o que conhecemos, é o mal que conhecemos e já que estamos acostumados com aquilo, temos medo de mudar. E dessa forma evitamos recomeços que seriam tão bons, tão agradáveis, pelo medo de sair dessa situação que a gente já meio que conhece. Reparemos como temos um padrão de repetição para a nossa vida. Sempre repetimos, repetimos e repetimos aquilo que estamos acostumados. Até as nossas respostas para situações na vida são meio que repetidas. Porque é a forma como sabemos, como estamos acostumados, é o que conhecemos. E mudar dá medo. Fazer diferente traz receio para o coração. Sair desse padrão de repetição, de ficar ali numa relação e num lugar que nos faz mal, sair disso traz receio para o coração, porque estaremos dando um passo para algo novo. E muitas vezes achamos que não damos conta do recomeço, que não daremos conta do que é novo, e aí preferimos ficar apegados ao passado ou apegados a pessoas e situações que não nos fazem bem. O recomeço é uma grande dádiva para todos nós. Mas a gente precisa ter coragem para recomeçar dentro de nós primeiro. Aí saberemos dar o passo e aproveitar cada nova chance que nos surge em cada novo amanhecer. Meus irmãos, tem uma historinha, uma fábula
uma fábula, um conto, isso, que eu vou contar aqui com as minhas palavras, mas que nos retrata um pouco sobre os recomeços e o quanto dar esse novo passo pode ser desafiador para todos nós. Meus irmãos, conta-nos que muito antigamente, lá na floresta, havia uma coruja que ficava quietinha em seu galho, observando toda a selva e todos os animais que por ali passavam. A coruja, diariamente, observava que por ela passavam vagalumes. Às vezes alguns, às vezes passavam em bandos, e quanto mais esses vagalumes voavam para longe, mais a luz deles ia acendendo. Só que algo acontecia. Conforme a luz deles acendia cada vez mais, chegava um momento que eles meio que desapareciam, se dissolviam com o vento. E a coruja analisava aquilo, quietinha, em seu galho, ela jamais saiu daquela posição, ela jamais saiu daquela árvore que ela conhecia, e assim ela permanecia os dias de sua vida, sem entender o porquê esses vagalumes voam para tão longe, se eles sabem que quanto mais longe eles vão, mais a luz se acende e depois eles se dissolvem com o vento. Ela não entendia isso. Então ela permanecia quietinha ali, naquele local que ela já conhecia. Até que certo dia, um jovem vagalume se aproxima dela. E se aproximando, vai perguntar por que a coruja não saía dali? Por que ela não saía daquela árvore? Por que ela não vivia junto com outras corujas que estavam logo mais à frente ali na selva? E a coruja, recebendo essa pergunta inesperada, esse questionamento que ela jamais aguardaria de um vagalume, ela se pôs a meditar e disse que não, que ali estava confortável para ela e que ela sentia-se bem daquela situação. E aí o vagalume vai dizer: mas coruja, senhora coruja, você tem asas tão fortes. Você é tão forte, você pode voar para onde quiser, você pode ir para mais longe e veja quantas corujas existem logo lá à frente na selva. Você pode ir lá viver com elas. A coruja ouviu aquelas ponderações, não gostou nem um pouco e aproveitou então para questionar o vagalume. E a coruja irá perguntar para ele: mas e você, vagalume? E você? Por que você voa por aí, vai longe, acendendo essa sua luz, sabendo que você vai se dissolver com o tempo? Sabendo que você vai se machucar? Por que você faz isso? Você não tem medo de voar para tão longe e se dissolver como acontece com muitos? O vagalume claramente ficou surpreso também com essa pergunta da coruja e logo afirmou: medo? Jamais que eu sinto medo de voar, medo de conhecer novos horizontes. Eu não tenho medo. Pelo contrário, coruja, quanto mais eu voo, para quanto mais longe eu vou, mais a minha luz se acende. Eu não sei por que isso acontece, mas isso me traz tanta felicidade, mas tanta felicidade que às vezes o meu corpo esquenta e aí eu me dissolvo com o tempo. A coruja ouviu aquilo e ficou surpresa. Ele não tem medo de voar para longe. Ele não tem medo do que vai acontecer com ele. E o vagalume disse: claro que eu não tenho medo. Essa é a minha essência. Esse é o meu caminho. Essa é a minha natureza. Eu não posso ter medo de seguir o meu caminho. Coruja,
Eu posso te ajudar de pouquinho em pouquinho a encontrar com outras corujas que estão ali na frente. Veja que a senhora está sempre por aí vigiando a selva. E a coruja ficou assim, meio que sem entender, porque nem ela sabia que ela vigiava a selva. E o vagalume contou para ela: sim, você vigia a selva, porque todo animal que aparece aqui desconhecido, você vai lá e nos protege. Veja que você está protegendo a selva. Você não quer conviver com as outras corujas que são como você? E de pouquinho em pouquinho, meus irmãos, esse vagalume foi visitando dia após dia essa coruja, ia conversando com ela, e de pouquinho em pouquinho ela foi aceitando voar para perto das outras corujas. E ela voava um pouquinho um dia, depois no outro ela ia um pouquinho mais, ela foi aceitando a mudança, ela foi aceitando deixar aquela árvore velha e partir para um novo horizonte, para perto daqueles que também eram como ela. Até que chegou um dia que, após fazerem um longo caminho, que a viagem foi longa, a coruja conseguiu voar para perto de outras corujas na selva. E foi o vagalume que levou ela até lá. Porém, meus irmãos, como a viagem foi longa, o vagalume foi voando com a tua luz até o momento em que ele dissolveu. E a coruja, enxergando tudo isso que aconteceu e todo o esforço que o vagalume fez, ficando eternamente grata e inspirada pelo vagalume, ela pensou em trocar toda aquela sabedoria arrogante pela busca humilde de aproveitar cada dia da melhor forma. E como já nos dizia Chico Xavier, meus irmãos, novas folhas, novas flores na infinita bênção do recomeço. E assim a coruja entendeu que o recomeçar na vida é preciso. O recomeçar, o dar novos passos é preciso para deixar o passado no passado e aproveitar as bênçãos do futuro. A coruja entendeu que se ela não sair daquele local que ela estava há tanto tempo e dar um novo passo, ela não enxergaria as bênçãos que lhe aguardavam. Meus amados irmãos, esse é um conto. Claro que eu partilho aqui com as minhas palavras, mas é um conto muito simples entre a coruja e o vagalume, que nos exemplifica o medo dos recomeços, o medo da mudança, o medo de buscar algo novo, mas o quanto caminhar para recomeços nos trazem as bênçãos, nos trazem novos caminhos que a gente nem imaginava e nos apresenta pessoas novas que a gente nem sonhava em conhecer. Muitas vezes, meus irmãos, estamos apegados a relações, a pessoas e a situações que não estão fazendo bem para nós. Sabemos que não estão fazendo bem e temos medo do recomeço. Mas se não dermos o passo para o recomeço, não saberemos todas as bênçãos, novas almas, novas pessoas, novos caminhos, novas oportunidades que Deus tem para nos apresentar. Lembremos das palavras de Emmanuel hoje. A cada amanhecer, temos a bênção do recomeço. Mas para aproveitá-lo, precisamos recomeçar dentro de nós, tomando novas atitudes, novos caminhos para a nossa vida, sem medo, sem receio. Meus amados irmãos, hoje eu encerro por aqui o nosso encontro desta sexta-feira com o nosso coração em Jesus. Eu agradeço a todos os irmãos
que estiveram aqui conosco até este momento, acompanhando a nossa reflexão de hoje. Que estas palavras, meus irmãos, possam tocar o nosso coração e nos ajudar a ter essa coragem dos recomeços. Lembremos, meus irmãos, que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e vamos aproveitar essa nova sexta-feira, esse novo dia, para recomeçar, para novos caminhos, novas atitudes. E que assim seja.